Eu já vou terminar, prenda atenção aqui rapidamente. Ele falou com Pedro, em Atos capítulo 1, versículo 8. Jesus ele fala, vão. Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Eu vou, mas eu deixo o Consolador, o Espírito Santo de Deus, que estará com vocês todos os dias. Sabe o que é maravilhoso, irmãos? Quando nós temos a presença de Deus em nossas vidas, o mesmo Espírito que habitava nos profetas, o mesmo Espírito que estava lá no início do mundo, pairando sobre as águas, o mesmo Espírito que está em Jesus, está sobre a tua vida nessa noite. O Espírito Santo de Deus está tomando conta de você, o Espírito Santo de Deus está te direcionando, o Espírito Santo de Deus está trabalhando na tua vida, Ele está mudando a tua história, Ele está te consolando. Ele está cuidando de tudo. E sabe por que você está de pé? Por causa do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus tem te capacitado todos os dias. O Espírito Santo de Deus tem trabalhado em você todos os dias, de uma forma que você nem percebe. Mas você já notou uma mudança na sua vida? É o Espírito Santo. Você já notou a sensibilidade de Deus na tua vida? É o Espírito Santo. Você já notou o Espírito Santo falando com você para mudar algumas atitudes, para mudar o seu jeito de ser, para buscar mais a Deus, te dando fome, te dando sede por Jesus? É o Espírito Santo. Sabe quem te levanta todos os dias para vir para a igreja? É o Espírito Santo. Sabe quem tem te ajudado a ter uma transformação, uma mudança de mentalidade? É o Espírito Santo. Sabe aquele amor que você sente na tua vida? É o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele tem te levantado para que você possa viver o propósito que Ele tem para você. E é interessante que Pedro, quando ele recebe o Espírito Santo de Deus, ali naquele momento o Espírito Santo começa a usar Pedro a pregar a palavra de Deus, e a palavra de Deus fala que ele saiu como línguas repartidas, como de fogo, sobre a vida das pessoas naquele lugar. 3.000 pessoas foram batizadas naquele momento. Jesus começou a um mover maravilhoso naquele lugar, através da entrega de alguém que lá atrás era imperfeito, mas que ao receber o Espírito Santo, teve um arrependimento genuíno na sua vida e começou a viver o propósito, começou a batizar pessoas com fogo, começou a pregar, e o Espírito Santo começou a agir. Foi mais apaixonado por Jesus, começou a viver o propósito, pastor Tony. E ali naquele momento, irmão, o Espírito Santo começou a levantar com poder e graça, e vidas foram alcançadas, vidas foram restauradas. Porque Pedro entregou tudo nas mãos do Senhor. E aqui, nesse momento, a qual o Senhor já tem usado Pedro, ali para pregar, para anunciar, o Senhor começou a fazer maravilhas naquele lugar, porque o Espírito Santo estava trazendo um avivamento, Jesus estava trazendo um avivamento sobre aquele lugar, através da vida dos seus apóstolos, através da vida daqueles que Ele confiou à sua igreja, e eles começaram a pregar, e prodígios e maravilhas começaram a acontecer, através da entrega. E nesse momento em que Pedro e João estavam naquela porta formosa, ele encontra aquele homem. E isso é estratégico, irmãos, porque o que Deus está fazendo na tua vida é uma estratégia dos céus, para fazer você viver o propósito de Deus. Talvez você não tenha nem entendimento, mas aquilo que Ele prometeu lá atrás, você já está vivendo hoje,
e você nem se deu conta. Aquilo que Ele prometeu lá atrás, você já está vivendo hoje, você nem está percebendo. Todas as promessas de Deus estão se cumprindo. Todas as orações que você fez lá atrás, o Senhor já está respondendo. O Senhor está fazendo algo novo sobre a tua vida. Vai estar chamando filhos a se posicionarem e ser apaixonados por Jesus. Irmão, eu sei que nem todo mundo vai se posicionar na presença de Deus como Ele quer. Só que você não vai viver o melhor de Deus como Ele tem para você. Sabe por quê? Porque a partir daquele momento em que Pedro entendeu tudo aquilo que Jesus tinha ensinado, o Espírito Santo começou a mudar a mentalidade de Pedro, e Pedro se tornou outra pessoa através de Cristo Jesus e através do Espírito Santo de Deus, e ele começou a viver aquilo que Deus tinha preparado para a vida dele. E eu quero te fazer uma pergunta nessa noite, não me responda: você está vivendo o propósito que Ele te entregou? Será que você aceitou viver o chamado de Deus? Porque, irmão, Deus ele não precisa de muito, Ele precisa de um que se posiciona. E esse um que se posiciona se torna uma influência. Hoje você está aqui. Alguém se posicionou para que você pudesse estar aqui. Deus chamou alguém, e essa pessoa abriu uma igreja para que você pudesse estar aqui. Deus levantou uma pessoa apaixonada por Jesus para começar algo, e é por isso que você está aqui, recebendo palavras de vida eterna. E Ele nem está mais aqui. Deus já levou. Mas sabe o que é maravilhoso? Quando um se posiciona, o Senhor ele vai levantando outros posicionados na presença de Deus. Tem muito para Deus fazer nessa terra, através da tua vida. Às vezes vamos passar por processos, vamos passar por lutas, vamos passar por enfermidades, mas Deus está no controle, porque é Ele o dono da vida. Deus está no controle, porque Ele é o dono da sua vida. Sabe o que é maravilhoso? Pedro começou a pregar, pessoas começaram a aceitar Jesus, pessoas começaram a ser batizadas no Espírito Santo, pessoas começaram a receber dons, pessoas começaram a ser batizadas na água, pessoas começaram a ser curadas. Jesus já tinha falado: vocês farão coisas maiores. E essa palavra não se estende só até a Pedro, mas estende a mim e a você. Você precisa se posicionar hoje e viver aquilo que Deus tem preparado para a tua vida, porque Deus ele tem algo muito maior e maravilhoso para a tua vida e vai realizar através de você. Talvez você seja como Abraão, porque Deus prometeu a Abraão, olha para as estrelas do céu, assim será a tua descendência. Olha para as areias do mar, e assim será a tua descendência também. Só que essa promessa Abraão não viu, mas nós vemos. Nós podemos ler a história, nós podemos viver isso, porque Deus se prometeu a uma pessoa, e Ele cumpriu. A promessa que Deus fez para você ainda está de pé, mas exige de você um posicionamento. Os planos que Deus tem preparado para você ainda está de pé, mas exige de você um posicionamento. Os 12 se posicionaram. Sabe o que é maravilhoso? Jesus ele tem falado conosco em todo tempo, em todo momento. Quando Jesus
ali morrendo naquela cruz, ele foi ao encontro de 2 discípulos dos 70 que estavam indo ao caminho de Emaús, e Jesus começou a falar com eles. Eles nem reconheceram Jesus, talvez porque estava escuro, mas quando Jesus começou a falar as palavras de vida eterna, os corações dele começaram a aquecer, e eles viram: é Jesus, Jesus está vivo, Jesus está vivo. E eles começaram a voltar ao lugar onde estavam, e começaram a viver o propósito deles. E eu tenho certeza que eles influenciaram, porque eles encontraram Jesus. Atos dos Apóstolos, lê comigo em nome de Jesus, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32, bota aí. Aleluia. Da multidão dos que creram, eram o coração e a alma. Presta atenção nisso. Da multidão dos que creram, era o coração e a alma, e ninguém considerava exclusivamente sua e nenhuma das coisas que possuía, tudo porém lhes era comum. Versículo 2: com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição de Jesus Cristo, do Senhor Jesus, e em todos eles haviam abundante graça. Esse primeiro avivamento, irmão, que teve, Jesus, ele fez através de uma unidade. Uma unidade. O que é unidade, irmão? É sermos um. Sabe como é que Deus ele vai mudar a sua história? Sabe como é que Deus ele vai fazer algo novo? Quando nós todos formos um. Quando nós buscarmos a ter o mesmo propósito, o mesmo entendimento, a mesma missão. Só porque quando ele fala era um de coração e a alma, é porque eles estavam integrados nessa mesma visão.